Agora a gente quer aprender um pouco mais sobre direito do consumidor para aqueles tipos de serviços, situações em que somos atendidos em casa, prestação de serviço na nossa casa, pedreiro, serralheiro, bombeiro hidráulico, o vidraceiro, né? As pessoas que vão lá na sua casa fazer algum tipo de trabalho para você. E a gente já tem muitas perguntas aí, o pessoal tem muitas dúvidas, né? E quanta dor de cabeça a gente não passa com esses profissionais, né? Sim, com certeza. Quase tudo que termina com o erro dá dor de cabeça na gente, né? O pedreiro, o serralheiro, né? O marceneiro, né? Então vamos ouvir algumas perguntas para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos lá. O que eu devo fazer na hora de contratar um pedreiro? Devo fazer um contrato? O maior problema que tem nesse tipo de relação de consumo é exatamente que muitas vezes ela é feita de forma informal, ou seja, você faz de boca uma contratação, não faz um contrato, não faz um recibo, e aí é que começa todo o problema do consumidor. Desde uma situação mais simples, que é uma não execução de forma correta daquilo que foi contratado, ou até mesmo chegando a situações bem mais complicadas para o consumidor, que eventualmente um pedreiro desse possa alegar uma relação de trabalho e não uma prestação de serviço, o que causa um transtorno enorme a você, consumidor ou consumidora. Então é muito importante, primeira coisa, é você buscar um contrato, por mais simples que ele seja, descrevendo qual é o local da execução do serviço, qual é a natureza do serviço, quais são os produtos a serem usados naquele serviço, tempo de duração daquela execução do serviço, o nome de quem está sendo contratado, o seu nome, né? Você também colocar o endereço de contato das duas partes, um telefone se possível, assinatura de 3 testemunhas, ou seja, você tem que cercar de uma série de informações para evitar dor de cabeça. Então, esse contrato não precisa ser registrado, nada disso, mas é bom que você formalize a situação para evitar problemas futuros. Tem uns dados, inclusive, da pessoa que vai prestar o serviço, porque a prestação de serviço ela é pontual e a relação de trabalho já é um vínculo maior. Né? Exatamente, por isso que o próprio Código de Defesa do Consumidor dá essa dica. Lá no artigo 3º, ele fala, olha, ele vai definir o que é fornecedor e coloca lá no finalzinho dele, olha, cuidado, né, para não confundir uma relação de consumo com uma relação trabalhista. E a diferença ela pode ser tênue e ela pode ser tranquilamente resolvida se você tiver um contrato bem definido com esse prestador de serviço. Muito bem, mais dúvidas, portanto, vamos lá, o povo está perguntando. Meu nome é Erlânio, eu gostaria de saber quais são os direitos dos consumidores em relação aos prestadores de serviços, como por exemplo o pedreiro, o eletricista. Os direitos são idênticos a qualquer prestação de serviço. Tem vários artigos que cuidam disso, os mais importantes no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos o artigo 14 e o artigo 20, que vão definir essas situações. No artigo 20, por exemplo, ele fala, se for feita de forma errada a prestação de serviço, entendam, foi desacordo com o que foi anunciado, ou um erro técnico mesmo do prestador, você tem direitos ali no artigo 20, que são direitos que você vai optar por eles. Um deles é a reexecução do próprio serviço. A segunda situação é a devolução da quantia paga, mas sem afastar eventualmente perdas e danos pela prestação de serviço. E a terceira situação que você pode optar é em ficar com aquele serviço da forma que foi executada, mas faz um acordo com o fornecedor e devolvendo parte da quantia que foi paga. Quer dizer, o prestador de serviço não está isento de ter que cumprir as obrigações que qualquer outro fornecedor teria que cumprir. Não está, mas é importante, eu volto a insistir, nessas situações de uma pequena previsão de contrato. E a gente fala que o contrato fica parecendo uma coisa complicada, não é tão complicado assim. Hoje, com o acesso cada vez mais amplo da internet, você consegue achar modelos de contrato assim simples para serem elaborados. Então, não deixe de fazer isso. Por exemplo, vamos pegar uma situação que é muito comum. Você tem a diarista e tem a empregada doméstica, né? Então, por pequenos detalhes, você tem uma prestação de serviço que se torna uma relação de consumo ou uma relação trabalhista, que vai causar muito mais ônus, obrigações para a pessoa que está contratando. Então, isso é muito importante ficar bem delimitado. Pode falar. Não, fica à vontade. No caso do pedreiro, do eletricista, como são serviços maiores, teoricamente, a gente consegue formatar na cabeça um contrato mais bem delimitado. No caso da diarista que você citou, também precisaria um contrato? Em alguns casos é importante.
Se você não tem uma clareza com testemunhas, pessoas que saibam daquela relação que ela vai ali 2 vezes por semana apenas para prestar um serviço pontual, eu acho que é bom tudo, dependendo da circunstância, você definir bem essa contratação. Pelo menos um recibo, desculpa, Márcio. Ao menos um recibo. Um recibo tá. Você vai estar descrevendo o tipo de serviço que está sendo executado. Isso já vai te ajudar muito. Eu sei que tem mais perguntas, mas da questão do contrato, às vezes os contratos são muito genéricos, principalmente quando se trata de relação de consumo. Num contrato que foi muito genérico, ele só especifica ali a relação de trabalho, digamos uma situação, a pessoa que vai fazer o trabalho na sua casa chega embriagado, vamos dizer assim. Isso pode entrar como cláusula contratual genérica, dizendo assim, alguma coisa que tem que se resguardar para ter o dinheiro de volta, no caso aconteça uma situação desse tipo? A embriaguez... Foi roubado alguma coisa, alguma coisa que numa empresa daria como justa causa. Isso. Vamos ajudar na pergunta. Isso, porque a questão é essa, embriaguez, furto, qualquer coisa, numa relação trabalhista é motivo de demissão com justa causa. Agora, na relação de consumo, a má execução do serviço por alguma ordem é que gera eventuais possibilidades de danos morais e ou materiais para o consumidor. Que podem ser ocasionados por vários fatores, inclusive embriaguez. Então você não tem necessidade, nesse caso, de descrever todas as hipóteses, porque também, se você tenta especificar demais o contrato, você pode correr o risco de situações ocorrerem... Tomar um dano moral ainda do Exatamente. Então, na defesa do consumidor não precisa se preocupar em relação a isso, porque se houver algum dano, é óbvio que o fornecedor ele é responsável pelos danos ocasionados. O que importa é a finalização do produto, do serviço. Isso, né? E se houver algum dano, você registrar isso de alguma forma que houve. Não importa o motivo. Não importa o motivo, a razão. Bom, vamos para mais perguntas. Meu nome é Luana e eu contratei um pedreiro, ele abandonou minha obra no meio, não tenho o que fazer, não tenho como ter contato com ele. A quem eu devo recorrer, o que eu devo fazer? O problema é esse, se você não sabe nem onde ele reside, onde fazer esse contato, aí fica complicado, porque você vai a um PROCON, você vai ao judiciário. Então vamos notificar o pedreiro, aonde? Quem é a pessoa? Por isso que é fundamental você ter um contrato que comprove qual é a localização em que você possa efetivamente notificar aquela pessoa. Então, mas de qualquer forma, se você chegou até o pedreiro ou o prestador de serviço, alguém te levou até... E vale a pena, por exemplo, às vezes a pessoa a quem você está contratando pode até ficar meio chateada na hora, mas vale a pena você pedir, por exemplo, até o xerox da identidade de um comprovante de endereço, por exemplo? Sim, porque, olha, amigos, negócio à parte mesmo, né? É melhor você ter uma situação um pouco mais formalizada no início do que você passar o constrangimento e a dor de cabeça de não conseguir depois resolver por pequenos detalhes como esse, que é um pequeno detalhe que se torna enorme. Ele impossibilita o exercício do direito do consumidor. Muito bom, tem mais perguntas, vamos lá. Meu nome é Alexandre, gostaria de uma informação se os trabalhadores liberais, se eles têm que emitir uma nota fiscal ou não? Não, depende da natureza do profissional liberal. Obviamente que aí, de acordo com a legislação do tipo de serviço, tem ou não tem, mas em regra bastaria um recibo para comprovar a relação de consumo, até porque é bom fazer essa diferenciação, que às vezes a gente fala em entrevistas na defesa do consumidor, a gente fala, eu falo assim, no plural mesmo, eu e outros especialistas em defesa do consumidor, o consumidor sempre tem que exigir a nota fiscal, mas tem exatamente serviços que não são obrigados a emitir nota fiscal pela sua natureza. Mas tem que comprovar de alguma forma que houve a relação. Então, por exemplo, um recibo, pode ser a comprovação disso. Então, o importante é você comprovar que houve a relação, nem que seja com um recibo. Formalizar o máximo. Eu costumo até falar, Maurício, que pode ser uma folha de papel de pão. Se colocou lá o nome das pessoas assinada e tal, o valor e o objeto, está resolvido. Esse negócio do informal tem que cair, porque o pessoal fica, até o Jean falou assim, o cara vai ficar chateado, e às vezes fica mesmo, você pede o RG e tal, não sei o que, o pessoal fica, tal, mas a grande verdade é que se você for fazer um trabalho em qualquer empresa, você tem que apresentar o seu documento, seu comprovante de residência, isso tem que acontecer. Às vezes o cara até fala assim, poxa, você não confia em mim? Eu confio, mas você confia tanto, daí a pouco o camarada abandona sua obra no meio. Por isso que eu tô te contratando. Exato.